o mesmo João da ilha de Patmos, lá no caso Apocalipse, né? É isso aí, é o mesmo João. Da ilha de Patmos é o mesmo João. É o evangelista João, que escreveu o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª, 3ª João, que são as 3 cartinhas ali no final do Novo Testamento, pequenininhas. 2ª João, inclusive, tem um capítulo somente. E o Apocalipse. Tremendo essa revelação ali, aqueles primeiros capítulos a qual Jesus se aparece para ele, vai dando todas aquelas revelações às igrejas, né? É algo tremendo. Eu também nunca examinei ali Apocalipse completamente, que o senhor possa, inclusive, num estudo futuro, estarmos navegando nesse oceano profundo aí também. É isso, louvado seja Deus. Você desculpa até se eu interromper. Alguma outra pergunta, irmão Fábio? Não, amém. Amém. Pode falar, irmão Laelcio. Amém. Você foi citar logo Romanos agora, pô. Eu tenho muitas perguntas aqui. Romano a gente fica eternidade, né, varão? É exame de eternidades. Porque o que emana dessas letras, dessas palavras do Espírito Santo aqui para conosco é que toda vez que eu me deparo, não só com Romanos, entre outros livros, você pega de Gênesis, Apocalipse, é algo extraordinário ao ponto de que toda vez que eu me deparo em algum texto, algum versículo, não precisa nem ser todo, mas um só versículo já te abre um leque assim, de perguntas, e tem alguma coisa falando com você, alguma coisa se põe, né? A gente sabemos que é o Espírito querendo falar conosco de que, olha, quando você destrinchava essa parte de Romanos aqui, o que Paulo está querendo dizer com tudo isso, né? E a gente sabe que dentre essas palavras que ele vem trazendo do pecado, da justificação, para que a gente possa considerar aí como os mortos para os pecados. Por que ele está dizendo isso? Porque ele passou por um processo a qual ele vai relatando dentro das suas cartas, com parte umas, parte outras, muitas das vezes emocionado, e nos faz ficar emocionados também do outro lado aqui, mas ele entendeu um mistério a qual eu creio que nem nós entendemos ainda. E é aonde vêm as perguntas, porque sempre quando eu até falava isso com a Jaque ontem, eu falava da parte do Senhor, o Senhor fala comigo grandemente acerca disso, de que, olha, tem algo que você não consegue ver, tá dentro aqui, na verdade eu não consigo sentir, porque eu vejo que tem, mas eu não consigo sentir. Por exemplo, sabemos que tem uma batalha, né, tremenda. E tudo isso a gente a gente começa a obedecer para quê? Por que a gente obedece? Por que a gente apresenta os nossos corpos? Né? Ele dá essa instrução, mas antes tem uma chave de tudo, porque ele compreendeu. Porque senão ele não escreveria lá em Coríntios acerca de que, olha, você pode fazer tudo isso. Você pode dar todos os seus bens, você pode dar o seu corpo para ser queimado, porque isso não significa. Você pode obedecer, pode fazer isso ou aquilo, mas se não faltar, se te faltar o essencial, que eu creio que é a nossa pérola, é o nosso passo inicial, é aquilo que vai fazer arder verdadeiramente o nosso coração, que vai abrir amplamente, que vai nos fazer perseverar, não para obter alguma coisa como hipócrita, porque vivemos nesse mundo assim de hipocrisia, como já foi dito agora. Por que o fazemos? Porque foi nos preparado algo, então eu faço porque Jesus morreu? Peraí, eu sou um miserável. É isso que ele está dizendo. Se eu faço esse tipo de coisa por obter algum tipo de interesse, e isso não é o evangelho expresso nas escrituras que está me ensinando, que é dessa maneira. Porque não, esses que assim obedecem, os discípulos e todos aqueles que ouviram de Deus, e que Deus moveu algo dentro deles, eles não obedecem para obter alguma coisa. Eles obedecem porque eles entenderam
O Senhor fez eles A entenderem. beleza, né? A beleza de Deus. Exato. Que Foram capturados pela beleza do Evangelho. Exato. A palavra é, olha, irmãos, eles se deleitam. Aqui você vê um deleitar no Senhor. Eles falam com tanta emoção. Para eles, mesmo vivo, mesmo os mortos, eles já estão vivos. E mesmo vivendo, eles vivem uma vida em Cristo. É algo que a gente não pode acessar ainda. Imagina João Batista vendo Jesus vindo naquele rio, ele olhando, imagina um fim de tarde, um sol, aquele povo, e vindo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É profundezas das profundezas. Tanto que Paulo, desculpa atropelar assim, mas agregando, tanto que, compartilhando desse sentimento com o irmão, tanto que Paulo ali em Romanos 11, ele vira e fala: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos e quão insondáveis são os teus juízos. Né? É algo muito tremendo. E o irmão pode voltar a concluir, me perdoe. E o Senhor ele já me trouxe, inclusive, um desejo, creio que da parte do Senhor, de futuramente estudarmos, por exemplo, Romanos 5, 6, 7, 8. Eu nem fui adentrar aqui nesse Romanos 6 e continuar lendo os versículos, que foi que o irmão aí começou essa comunicação de agora, porque é muita profundidade para a gente poder dar sequência ali no João, né? Capítulo 1, que ainda estamos. E aqui essa navegação do capítulo 5 ao 8, né, vale muito essa parte da libertação, da justificação, da graça, da redenção do domínio do pecado, né? E também, por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, que é algo muito profundo e muito conhecimento também. Amém? Quer completar algo, irmão Laelso? Compartilhe desse regozijo aí do irmão. Sei que os irmãos também. Que a gente vai embora, né, irmão? Quantas vezes os irmãos ficam aí na madrugada aí trocando essas experiências da palavra aí, né? E vão embora. Eu creio que tem muitos aqui que provavelmente não deva nem estar entendendo, até porque o livro de Romanos como lá denso. atrás, quando eu iniciei lá, pode falar. Não, só comentei, é denso. O livro de Romanos é muito denso. E aí depois de um tempo eu consegui compreender, por isso que auxiliado pelo Espírito ali, né? Ela me falado que, olha, não adentre nisso agora, até porque você não vai conseguir compreender. Então foque aí no livro de João, né? E realmente isso faz uma diferença assim absurda, porque você vai ali no livro de João, você vai conhecer a divindade do verdadeiro Deus aí, nosso Senhor Jesus Cristo, propósito, e conhecer de Deus, de Cristo, né? Que é esse nosso Cordeiro. Então eu creio que aqui nesse de Romanos aí, igual a irmã falou, é muito denso. Então por enquanto não sei se caberia para a gente destrinchar. Poderia nós aí, que temos muita questão e perguntas ainda, podemos nos aprofundar mais aqui, que tem muito mistério. Eu falo do pastor aí, dos evangelistas, para não confundir, porque senão vai ficar muita pergunta sem resposta. Com certeza. As perguntas, inclusive, também fiquem todos à vontade de fazer, porque as perguntas são uma forma de examinar, né, de investigar. E até fortalecendo o que o irmão comentou, o momento realmente é o foco de João. Vamos atravessar João. O resto se detém ao respaldo. Né? Até porque muitas dessas perguntas, posso dizer todas as perguntas, as respostas estão na própria palavra. Não há pergunta que a palavra não responda, não é verdade?
E se não tiver resposta é porque não compete ao homem saber, como diz em Deuteronômio 29, 29, né? A graça nos basta, né? E o crer aí na palavra do Senhor. Então, realmente fica de respaldo, a gente vai visitando os versículos, muitas perguntas vão sendo respondidas no decorrer do estudo, né? Vão sendo melhores respondidas também com outras perguntas que virão, né? Os assuntos eles vão voltando também, não é verdade? Nós vamos voltar diversas vezes aí no Cordeiro de Deus, no pecado, na justificação, na santificação, né? De repente até mesmo em João Batista ali para frente já tem o segundo testemunho de João Batista no capítulo 3. Mas é isso, amém. Vamos seguir aqui no versículo 29. Irmão Ivo, abriu aí em Êxodo capítulo 12? Sim, amém. Amém. Acho que tem dois telefones, você e a Zeca, né? Tem que estar com um fechado. Pode ler? Pode ler. Do 3 ao 17. Por favor. Irmã Juliane, abre aí Isaías 53, 7 para ler quando o Ivo acabar. Por favor. É que sim, o som eu não estou ouvindo. Mas eu se eu botar o som aqui, não vai ouvir. Olha, você vê aqui, vê por aqui que é melhor. Pastor Tadeu botou até aí na tela. Irmão Ivo. Oi. Por que tá dando seta aí? Desliga um celular, depois volta. Fecha o teu microfone. Tadeu, você que tá no controle aí. Desliga o celular. Desliguei. Senão a gente... Tadeu, você que tá no controle que criou o link, né? Acho que consegue fechar microfone e tal. Não é assim não? Tá me ouvindo sim? Tamo ouvindo. Pode ler. Excluí ela da chamada, que o som dela estava dando interferência aí. Entendi. Eu sei, mas agora tá dando para ouvir bem? Tá, ótimo. Pode ler. Eu até, em relação à questão do que estava sendo falado Ele tá falando. sobre o sangue... Fala alto e perto do microfone, irmão, por gentileza. Fala alto. Oi? Fala alto e perto do microfone, por gentileza. Tava baixinho. Eu ia falar algo sobre essa parte, né? Mas achei por bem, senão a gente ia acabar se prolongando muito. Mas como eu estou estudando atualmente Levítico, Levítico fala muito sobre essa questão, né? Sobre essa questão do sangue, né? Que a alma da carne ela está no sangue, né? E esse trecho ele explica muito a razão do derramamento do sangue de um animal como sacrifício e o significado disso como expiação, né? O sangue do animal era identificado com a sua vida, ou seja, a alma, né? Sendo assim, o sangue fazia expiação pela vida humana, pela morte de uma vida. Noutras palavras, o ser humano não precisava perder a sua vida por ter pecado contra a vida porque a vida do animal era o preço que respondia pela vida humana. Isso, inclusive, futuramente, quando a gente chegar nesse estudo do dia da expiação, a gente vai chegar nisso, né? Mas esse princípio da expiação vicária, através do sangue alheio, ajuda-nos a compreender a importância do sangue de Cristo, para obtermos a nossa salvação
sobre o novo concerto. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, ele deu sua vida em substituição à vida do pecador, visto que a vida de Jesus estava isenta de pecado, sendo perfeita diante de Deus. Seu sangue é de valor infinito e resulta em perfeita salvação para todos aqueles que o aceitam e o seguem. Êxodo 12:3. O irmão estava lendo algo que o irmão escreveu aí, estudando? Oi? O irmão estava lendo algo que o irmão estava escrevendo aí, que estava estudando? Não, eu tô atualmente, eu particularmente fora do nosso estudo, eu tô fazendo a leitura, né, da Bíblia, e eu estou estudando, examinando a Bíblia e estou estudando Levítico. Então, foi isso que eu perguntei. O irmão estava lendo agora, algo tremendo aí que o irmão passou, profundo demais, mistério, de algo que o irmão está escrevendo, estudando. Sim. Amém. É porque tá muito baixinho o meu alto-falante, que eu estou no computador, e o alto-falante daqui não está muito legal. Aí eu escuto pelo fone. Eu escuto o estudo todo pelo telefone da Maria José, por isso que eu sim. perguntei se vocês estavam ouvindo bem. Entendi, amém. No início estava meio baixinho, mas depois melhorou. Amém. Vamos lá então em Êxodo 12. Sim, é a partir do 3 ao 17, é isso? É isso. Perfeito. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asnos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E no primeiro dia haverá santa convocação também ao 7º dia.
tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Só para trazer à luz aqui, eu vou ler brevemente o estudo, né, em relação a alguns tópicos que foram trazidos aqui. Tomarão o sangue, como está no 7, né? O Cordeiro da Páscoa e seu sangue prenunciam Jesus Cristo, e seu sangue derramado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pães asmos, como é citado no 8, com ervas amargosas, para o simbolismo dos pães asmos, ver o estudo a Páscoa, né? Que as ervas amargosas trariam à lembrança os tempos amargos da escravidão no Egito. Aleluia. No 11, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, esta linguagem figurativa indica a necessidade de obediência irrestrita e imediata da parte do povo de Deus. E no 14, o Estatuto Perpétuo, a festa da Páscoa, devia ser observada anualmente. A participação regular da ceia do Senhor para o cristão do Novo Testamento é a continuação da mensagem profética da Páscoa. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no 15, aquela alma será cortada. A rejeição intencional e deliberada dos preceitos de Deus resultava em julgamento divino. O culpado era excluído do povo do concerto, ou pela morte ou pela expulsão. Semelhantemente, sob o novo concerto, quem pertence ao povo de Deus e rejeita o senhorio de Cristo, escolhendo deleitar-se no fermento do pecado, está excluído da graça e salvação em Cristo. E para finalizar, o 17, a festa dos pães asmos, os versículos do 15 ao 20, eles descrevem a festa dos pães asmos, que Israel devia continuar a observar após entrar em Canaã. Essa festa, ela representava a consagração do povo de Deus, tendo em vista a sua redenção do Egito. Nesse contexto, fermento ou levedura, um agente que causa fermentação, simboliza o pecado. E os pães asmos, sem fermento, eles simbolizam o arrependimento, o repúdio do pecado e a dedicação a Deus. Todo fermento tinha de ser removido das casas dos israelitas. Isso subentendia que suas vidas e seus lares, como crentes, deviam ser consagrados a Deus, pelo que ele fizera em prol deles. O Novo Testamento estabelece um vínculo entre essa festa e o ato de um crente em Jesus expurgar a maldade e malícia e viver em sinceridade e verdade. Persistir no pecado, desprezando a fé em Deus, resultava em julgamento divino, em ser eliminado do concerto com Deus, das promessas e da salvação. A refeição da Páscoa assinalava o início da festa dos pães asmos, que prenunciava a importância da fé no Cordeiro sacrificial e a obediência a ele. Os fiéis deviam sinceramente arrepender-se do pecado e viver para Deus em humilde gratidão. Amém. Amém, aleluia. Glórias a Deus, foi muito válido aí. O irmão leu as notas explicativas aqui da Pentecostal, que está aí, inclusive, no PDF no grupo. Fecha o áudio aí, irmão Igor, por gentileza.
Obrigado. Ele leu as notas ali a partir do 8, né, do 11, o 14, o 15 e o 17, e vemos já essa primeira analogia aí, né, essa tipificação apontando totalmente para Jesus, cordeiro puro, sem mácula, né, o sangue sendo passado nas ombreiras, né, irmãos, simbolizando isso, devemos estar revestidos com o sangue de Cristo. Quando o irmão estava lendo aqui, passarei pela terra do Egito, no versículo 12, esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. O Senhor me trazia aqui, né, que o Senhor, ele dá a cada um conforme o próprio caminho, segundo o fruto das próprias ações, e ele trará a juízo todos os deuses que até hoje se levantam no Egito, que é essa própria terra, dentro dos corações do homem. E somente a lavagem pelo sangue do Cordeiro nos tira de debaixo desse juízo que está por vir sobre todo homem nessa terra. Ali no final do Eclesiastes 12, né? Onde Salomão, pelo Espírito, vai concluindo toda a vaidade da vida, a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo que ele edificou, que ele juntou, que ele plantou, que ele construiu, tudo é vazio, tudo é vão. Aí no capítulo 12 ele conclui: o fim de tudo é, a conclusão de tudo é, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque todo homem será julgado diante do tribunal de Deus. Quer seja boa ou má as suas obras, louvado seja Deus. E esse sangue, né, irmãos? Aí no versículo 11, quando fala dos lombos cingidos, sapato nos pés, lembrei ali de Efésios 6, cingirmos os nossos lombos com essa verdade, que a salvação está somente em Cristo. E os sapatos que fala calçar o evangelho da paz, relembrando até da pergunta da irmã Lúcia, que a paz verdadeira, que também há muito essa confusão dessa compreensão, né, que Jesus, ele dá a paz para o homem como se fosse ausência de problema, um momento que o homem tiver com bastante dinheiro, sem conta nenhuma para pagar, não tem nenhuma dívida, ele está tranquilo, eu estou em paz, estou sossegado, vou fazer uma viagem para o Nordeste, vou tomar água de coco e ficar na rede. Essa é a paz que o mundo dá, a paz enganosa que anestesia o homem, deixa ele na água morna, no conforto, até que venha a descer o pó e não tenha mais chance de alcançar a graça, a misericórdia, esse sangue que nos livra do juízo, e então sendo somente colocado o juízo de Deus. A paz, ela é o que? É a reconciliação verdadeira com Deus. Porque não adianta todo o dinheiro do mundo e toda a segurança e toda a saúde se o homem não estiver enxertado em Deus, através da remissão que esse sangue nos conduz e nos proporciona a expiação de sermos arrancados do Egito. Porque, para encerrar aqui toda essa tipologia do próprio Egito, sabemos que Egito é o mundo, o próprio faraó simboliza Satanás, a Israel ali escravizada simboliza o próprio homem, o povo de Deus escravizado. A palavra vai dizer em Romanos 2, até citei essa passagem com a irmã Lúcia aqui no culto passado, que fala que o judeu não é o que é no exterior, mas o que é no interior. A circuncisão não é a que é na carne, mas a que é no coração, no interior do homem. Romanos 2, 28 e 29. Então tudo isso já é uma tipologia. Claro que no Antigo Testamento, antes desse novo pacto, desse novo testamento, dessa nova aliança, que o próprio Filho de Deus operou no seu próprio corpo, no seu próprio sacrifício, o único povo ali que Deus se manifestou, se fez apresentar, se fez enxergar, foi o judeu, vindo ali de Abraão. Mas aí nessa nova aliança, Deus traz todo aquele, como está no versículo 12 de 1 João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos a nova Israel, todos aqueles que creem no seu nome.
E aí o próprio Moisés tipifica a vinda do próprio Messias, daquele que é o Redentor, a qual o Senhor levanta para usar para resgatar o povo de Israel. A travessia do deserto simboliza a travessia dessa própria vida nossa, nesse deserto de sequidão, dessa terra, dessa vida terrena, no qual somos provados, como diz lá em Deuteronômio 8, que o Senhor deixou o povo ali no deserto ter fome, e o testou e o provou para saber o que havia no seu coração, se negaria a ele ou não. E assim o Senhor faz com cada um de nós, para que possamos então alcançar essa terra prometida, essa Canaã. Que o sangue do Cordeiro nos proporciona essa reconciliação com Cristo. Louvado seja Deus por isso. Irmã Juliane, lê essa segunda nota, essa segunda referência, no Isaías 53:7, não é isso? Já está aí no gatilho, que o varão é rápido. Aleluia. Pode ler, irmã. Irmã Juliane. Tô abrindo aqui. Amém. Só um minuto. Perdão. Pai, Senhor Jesus, irmãos. A paz, varoa. Aleluia. A paz do Senhor. Ai, Pai. só o versículo. Perdão, nota do 53:7, certo? Se vê aí, acho até que o pastor Edeu comentou algo, se vê que um versículo anterior e tudo, algo mais para ler, fica à vontade. Bem, eu vou ler aqui o 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. E é a nota explicativa. Jesus suportou com paciência e de modo voluntário o sofrimento em nosso lugar. Aí ele faz referência aqui, 1 Pedro 2:23, João 1:29-36 e Apocalipse 5, versículo 6. Quer que faça a leitura, irmão? Pode fazer, pode fazer. O João 1:29 é o que a gente, da onde a gente veio, né? Isso. 1 Pedro 2:23, pode fazer, irmã. Tadeu leu o Apocalipse 5:6 na sequência. Amém. Ele abriu aqui, 1 Pedro 2:23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Vou reler. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aleluia. Apocalipse 5, versículo 6. Amém. Apocalipse, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mais alguma outra passagem? Amém. 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 Quer dar uma explanada aí, irmão? Não? Não entendi. Quer dar uma explanada? No Isaías 53:7, nesse próprio Apocalipse, alguma coisa? Não. Amém. Não? Não nada. Amém. Irmãos, é palavra tremenda em cima de palavra tremenda. Glória a Deus por isso, que possamos inclusive... Que possamos inclusive fazer a manutenção desse sentimento em todos os estudos aqui, a cada esse domingo de manhã que o Senhor tem assim nos concedido, de estarmos nos maravilhando, ligados com cada versículo, com cada entendimento, com cada abertura de
de visão que o Senhor tem nos dado. E aqui vemos no 7, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aí na própria referência que a irmã Juliane leu, diz: Jesus suportou com paciência e de modo voluntário o sofrimento no nosso lugar. E podemos ver a natureza desse sacrifício, a qual devemos, sendo seguidores de Cristo, vivendo o discipulado, que nada mais é do que a disciplina que Deus vem operar no ser humano. Como lemos no início do estudo, Isaías 43, ele vem endireitar o que estava torto. Isso é a disciplina, é o conserto no que antes estava errado, os caminhos tortuosos. Todos nós andávamos, vai dizer aqui, no mesmo capítulo 53, andávamos, versículo anterior, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, pelo seu entendimento, pela sua ganância, pela sua cobiça, pelo seu prazer, pela sua própria essência, sua própria vontade, o seu próprio eu, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E qual foi essa natureza dessa oferta voluntária, desse sacrifício? A voluntariedade, a entrega, a paciência. E isso é vital que nós venhamos a compreender, irmãos, que a nossa caminhada nessa porta estreita e nesse caminho estreito chamado Jesus deve ser voluntária. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É um trabalho sem esperar remuneração de volta, não é verdade? É verdade. Como no mundo nós trabalhamos, não fazemos um trabalho se não houver um pagamento. Mas o pagamento de trabalharmos na presença do Senhor, entregando a nossa própria vida com paciência, não há pagamento maior do que receber o seu próprio Espírito Santo, receber a expiação que foi feita na cruz do Calvário pelo Cordeiro Santo e perfeito. A palavra vai dizer que na vossa paciência possuireis a vossa alma. A alma como a sede dos sentimentos que tenta nos romper, nos ganhar, nos arrebatar, precisa ser dominada, inclusive pelo frutificar da temperança. Como fala em Gálatas capítulo 5 sobre os frutos, o fruto, né? Como o irmão Tadeu traz da parte do Senhor, o fruto do Espírito. É um fruto que nós devemos exteriorizá-los, manifestá-los ao longo dessa caminhada com Cristo, estando enxertados em Cristo, e frutificá-los paralelamente, como a mansidão, a paz, esse domínio que é feito pelo próprio Espírito, dominando o velho homem, mortificando esse velho homem, pela reconciliação feita na cruz do Calvário, estarmos com Cristo. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos seguindo aqui para o encerramento no dia de hoje. Irmão Júnior, não só perguntar, mas acrescentar, explanar. Irmão Laelcio, a gente bate o olho, lê, né? Fala. Está escrito Júnior, né? Fale, irmão Laelcio, fique à vontade, varão. E o Senhor, assim, quando vai trazendo essas passagens, aí vem a pergunta disso tudo, né? Do que foi lido aí. Por que isso tudo? Por que do Cordeiro? Por que ele, sendo mudo, igual diz lá também em Atos aqui, ó. Deixa eu puxar aqui que eu acabei de ver Atos 8. E no lugar da escritura que ali era, este foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado de seu julgamento.
E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Isso tudo, se não o faz a gente meditar ou se perguntar o porquê que o cordeiro ele foi morto, e depois da pergunta, não só pela obediência que se traz, que se tem que ser feito, e da mortificação da nossa carne, para que a gente possa expressar de alguma maneira que está caminhando, porque as escrituras assim o pedem, é um mandamento. Mas antes disso tudo, o Senhor quer nos fazer conhecer algo a qual está gritantemente nos mostrando dentro da palavra, mas a gente não consegue ver, que é amar o Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele, olha que maravilha, Ele que não tinha pecado algum, não conheceu pecado algum e fez esse pecado por cada um de nós. Então tudo nos leva ao amor, que é o primeiro mandamento do Senhor. Amará o Senhor teu Deus, ó Israel, de todo o teu coração, Aleluia, Deus. de todo o teu pensamento. Se eu parafraseei errado aí, o irmão traz o texto aí na coisa, Tá perfeito, na irmão. tela, para que a gente possa explanar com mais Aleluia. exatidão e não fugir. Tudo isso está ligado porque, irmão, se tudo isso é muito maravilhoso que aqui está acontecendo, né? Estamos aprendendo para conhecer de Deus, e é isso que Ele quer, né? Para que a gente não pereça, como vai dizer em Oséias, né? Que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não só conhecer, começar a compreender e entender, que sem o entendimento o povo perece, né? Porque muitos deles que professavam o nome de Cristo criam nas obras a qual o próprio Senhor estava aqui fazendo e praticando, mas eles não foi salvo por quê? Eles não compreendiam, não conseguiam, tinham olhos para ver, mas não conseguiam ver, tinham ouvidos para ouvir, mas não conseguiam ouvir, o coração dele não entrava, não descia esse amor que está exalando das escrituras, porque a gente não tem que obedecer porque está mandando. A gente não obedece a Deus, não é isso que mostra as escrituras, porque é um mandamento. Mas a gente obedece porque tem algo por trás disso. Paulo não obedecia porque era um mandamento em si, e ele era como se emanasse uma obrigação de obedecer. Ele obedecia porque tinha algo por trás disso, e a gente consegue ver. Ele obedecia porque ele amou o Senhor. Ele amou o Senhor. E a fonte de tudo isso, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor tem dado a chave que é o amor. O amor é essencial, porque se eu posso fazer tudo isso, eu posso cumprir toda a lei e não ser, porque a lei não vai justificar, a lei não veio para isso, para te salvar, ela veio para nos humilhar, e ela nos humilha, porque nós precisamos e carecemos de alguém a qual tá aí, que é o Cordeiro, né? Mas eu tenho que obedecer a ele por quê? Por que eu tenho que obedecer? Para que eu tenha vida? Então eu sou hipócrita por isso. Porque eu tenho interesse nisso, né? E tudo que há um interesse, esse interesse de obter alguma coisa, ter uma vantagem, obter uma vantagem é muito carnal, é muito no homem. Não é à toa que Cristo, quando fizera tais sinais ao ponto de multiplicar os pães, e ali os homens estavam com ele, e por que ele o buscava? Vós me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Eles não conseguiam compreender que o Senhor Jesus e Deus estava ali com eles, querendo mostrar algo a qual eles não conseguiam chegar, assim como o povo do Egito. O povo no deserto não conseguia compreender o mistério que o Senhor tinha dado para eles. Estavam no aparente, eles conseguiam ver a coluna de fogo, conseguiam ver as nuvens, conseguiam ver a pedra dando água, mas e aí? A questão é, por que eles não criam? Por que o amor não descia o coração desse homem? Por que eles endureciam o coração?
Então a chave de toda do evangelho em si, que ele veio se mostrar, ele veio declarar que Deus Deus é maravilhoso, Aleluia. que Deus existe, né? Até porque então Deus não fora visto por homem algum, mas pelo Filho assim o fez conhecer que Deus é tremendo. Ele propiciou isso tudo para que eu e você possa compreender que eu e você ainda continuamos na hipocrisia. Por que o fazemos? Por que o obedecemos? Mas uma coisa que eu não consigo ver, irmãos. Isso falando de mim, eu não consigo ver em outros. A gente obedece porque obtém algum interesse ainda. A gente não ama o Senhor em sinceridade ainda. Por isso que não nos fora dado o Espírito. Por isso que ainda não nascemos de novo. Porque eu oro e sinto dentro de mim mesmo e daqueles que estão em volta, em torno de mim, de que eu não consigo ver um homem cheio do Espírito, Senhor. Eu não consigo ver essas obras. Por que nos falta algo? Vamos nos libertar que o Senhor nos possa libertar dessa hipocrisia e sermos sinceros na presença do Senhor e sabermos que esse amor ainda não nos alcançou. Ou o amor nos alcançou, mas ainda a gente não compreendeu e não entendeu, então somos como aquele povo que só fazemos porque vamos obter a vida eterna, só fazemos para que o nosso parente possa ter a misericórdia, por isso saímos na rua para pregar a palavra, e assim, para ver que outros ouçam, e assim eles compreendam, de que se eles vivessem nesse caminho, eles vão morrer. Mas por quê? Eles não compreenderam, nem nós compreendemos ainda. Diga que é pelo amor, porque está expresso nas Escrituras. Você pode fazer isso tudo, mas você vai ser como um tino que soa, porque você não escutou, não desceu o seu coração. De que falta, a gente tem que fazer o porquê que a gente o faz. Porque o Senhor quer nos ensinar a amá-lo pela sua beleza. Por isso é o primeiro mandamento. Por isso o Senhor fala que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Mas nós guardamos os mandamentos do Senhor por quê, irmãos? Para obtermos o quê? A vida eterna. Somos os mais miseráveis. Não era para isso que os discípulos guardavam a palavra do Senhor. Eles guardavam porque eles amavam o verdadeiro. Eles conseguiram compreender algo a qual o homem hoje, eles falam do evangelho, mas o Senhor sempre me mostrou isso. Não que eu mereça, ou que eu tenha entendimento, mas eu sempre que alguém lia alguma coisa, prega o evangelho, eu fico meditando e eu não vejo o amor. Esse amor de Deus dentro da pessoa, ao ponto de o Senhor já fez várias vezes trazer aqui nos cultos, não sei se eu me deixei ser entendido, mas de que os discípulos fazemos os espelhos por ele. Eles deixaram tudo, e o que a gente deixou? A gente não deixou nada. Aí o Senhor vem e fala para Pedro: Pedro, tu me ama? Caçando que ele sabia que, e perguntando desse amor, e fala 3 vezes: tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Tudo remetendo a um amor, porque não é por obrigação, por impor alguma coisa, mas é por amor. Porque se for por imposição, Deus não seria o amor. Então faríamos tudo por algum motivo, por ser obrigado. E não é isso que emana nas Escrituras, não é isso que ressalta. E o Senhor quer nos fazer compreender que verdadeiramente, se a gente não compreender isso, que não só compreender, é clamar ao Senhor por misericórdia, porque eu quero sentir isso, não com hipocrisia, irmãos. Eu quero sentir e eu não vejo. Eu não vejo nos meus membros uma alegria indivisível, um deleite ao ponto de eu querer estar aqui, não só agora, mas eu não querer sair daqui. Não sei se os irmãos conseguem compreender. Eu não querer sair das Escrituras, eu não querer sair de casa e ficar aqui horas a fio, sabe? Porque eu achei uma pérola de grande valor e eu faço não porque é uma obrigação, mas porque eu vi algo tão tremendo que o Senhor moveu dentro de
que eu não consigo fazer outra coisa, não tem outra coisa que eu possa fazer. Aquilo tudo me desinteressou. Aleluia. O mundo me desinteressou. Então somente eu vou fazer, vamos rasgar as nossas hipocrisias, e eu sou assim, eu sou hipócrita. E essa semana o Senhor me fez me deparar com uma situação de reflexão dentro de sermões, e depois eu fui atentar dentro das escrituras, e realmente era isso, porque ela está lá o tempo todo, e o Senhor sempre falou comigo isso, e de repente o Senhor veio e abriu um pouquinho dos meus olhos, e falando, você é esse hipócrita. Eu sou esse hipócrita. Eu quero viver igual Paulo viveu. Você não vai ser igual, tudo bem. Mas a busca do varão a qual Cristo quer que a gente o amamos, a compreender, pedir essa misericórdia, porque o Senhor possa abrir os nossos olhos ainda, porque estão fechados, e nós estamos nos alimentando com leite. Isso é fato, notório, e tem algo a qual o Senhor quer não só nos fazer entender, mas sentir. Essa é a palavra, a gente tem que sentir o amor. E eu não vejo isso, sinceramente, nas igrejas que professam, não vejo isso em nós. Porque senão eu faria uma pergunta, igual Cristo falou, tu me ama? Você me ama? Me ama mais do que você ama o seu filho? Qual é a coisa que você ama mais neste mundo? Você me ama mais do que essa coisa que você o ama, que você acorda cedo, que faz você ir no estádio, que faz você ir trabalhar e se empenhar para alimentar uma criança, para você se vestir. Qual é o seu amor? Aleluia. Que faz você deixar tudo e seguir. Isso é um tapa na nossa cara. Aleluia. Porque está movido dentro das escrituras desde Gênesis a Apocalipse. Se a gente não amar o Senhor, e não por imposição, porque ninguém pode fazer assim, você me ama agora, e obrigar você a me amar. E não é isso que requer as escrituras. E essa é a pergunta, Senhor, de que forma então eu posso te amar? Podem até se falar, obedecendo, é isso? Não, eu tenho que amar o Senhor, então eu obedeço pela sua beleza, porque eu entendi de que não há outra coisa que eu possa fazer, porque é a minha pérola de grande valor. É o meu ar, é a minha vida, é o meu retorno para casa, quando eu saio. É o meu porto seguro. Eu encontrei algo a qual ninguém pode mais me tirar. Eu posso ser queimado, eu posso ser torturado, eu posso... Igual Paulo sabia que se esperava dele o quê? Prisões, açoite. E por que ele ia, irmãos? Por que eles faziam? Por que eles eram apedrejados e glorificavam a Deus? Ainda falava, não impute a eles esses pecados, Senhor. Que amor era esse que a gente vê nesses homens que foram verdadeiramente transformados e nasceram de novo, e eu não consigo ver nos dias de hoje, irmão. Se algum irmão conseguiu ver até agora, me mostre, porque eu não consegui ver. Então que hipocrisia é essa que coração é esse que nos engana a tal ponto de acharmos que é por força ou por violência? E não que a chave está no Senhor, me faça te amar ao ponto de eu te desejar a todo momento e ter essa alegria a qual ninguém pode me tirar. E assim eu me deleitar verdadeiramente. Porque há de se ter imagina o deleite desses homens em fazer a vontade de Deus. Não importa se eu vou ser açoitado, se eu vou ser morto. Se eu viver é Cristo, morrer é lucro. A gente tem isso. A gente quando sai expressa isso. E aí o Senhor fala grandemente comigo acerca de que por que eu saio, ou aqueles que saem assim para pregar, para dizer se é um mandamento que o Senhor nos manda, ir de pregar o Evangelho, mas para quem que ele está dizendo ir de pregar o Evangelho? Para pessoas que amavam a ele. Irmãos, eles não estão falando isso para homens que não conheceram e não amam o Senhor.
é para homens que amam o Senhor, que largaram tudo pelo Senhor. E eles se alegram na prisão e cantam hinos e salmos. É tremendo. Ao ponto de estar preso e estar louvando ao Senhor. E a gente tem isso. A gente não consegue sair quando há uma chuvinha, alguém nos repreende, a gente enche o nosso sangue ferve. O que é isso? É verdade. O Senhor, isso tudo tem dentro de mim, irmão. Irmãos e irmãs, esse é um evangelho a qual não se tem dentro desse mundo podre, dessa sociedade carcomida. Não se tem. Esses que se dizem evangelho, eles estão enganados e enganando a muitos, e nós podemos cair nesse mesmo erro. O Senhor quer nos ensinar algo tremendo, que é esse amar esse Senhor, esse Deus tremendo, que esse é o primeiro mandamento. Mas se principia esse temor ao Senhor. Aí começa um princípio de sabedoria que vem de quem? De Deus. Aleluia. E aí começa-se todo um desencadear de processos, sentimentos que temos, perguntas sem resposta, a qual o próprio Senhor pode nos responder. Aleluia. À medida que nos aprofundamos, sem resposta nossa, né? Que a gente procura a resposta que a gente possa ver, possa ter algo palatável, palpável, que a gente possa... Exatamente. Muitas das vezes a resposta nem pode ser aquilo que muitas das vezes a gente quer uma resposta, mas quer que aquela resposta seja de acordo com o que a gente já tem dentro de nós mesmos, e quando na verdade vai ser completamente oposto. É verdade. Muitas das vezes nem aceitamos que essa hipocrisia reina em nós mesmos. Ah, mas essa resposta aí não é o suficiente, não. Isso aí não é o suficiente. Aleluia. Então, esse ir de pregar o evangelho foi para pessoas que amavam a Deus. Não dizendo que a gente não está no caminho errado. Isso é tremendo que o Senhor fez conosco até aqui, de nos colocar para destrinchar, para aprender e conhecer de Deus e ter essa reverência. Mas e nós sentimos tudo isso que emana das Escrituras? Ah, mas se iniciou, sim. Estamos nos alimentando, glória a Deus por isso. E isso é que é tremendo, que o Senhor tem feito isso conosco, tem proposto isso para nós. É isso que eu queria, que o Senhor me fez meditar essa semana, de que se eu não amar o Senhor, eu posso dar todos os meus bens, eu posso acordar todas as madrugadas, posso fazer todo e qualquer tipo de coisa, mas se não for por amor, se eu não tiver o amor reinando dentro de mim, de nada servirá, como diz o apóstolo Paulo. Isso é tremendo o que ele diz ali. Esse é o amor verdadeiro para com o Senhor, que a gente, como pô, eu não tenho. E não sei se é algo que eu possa buscar, e de que forma o Senhor dá, porque essas são as minhas perguntas. Lembra que eu tinha perguntas que eu falava? E eu tô até envergonhado por muitas coisas, mas esse sou eu, um hipócrita que não consegue acordar de madrugada, que não consegue acordar cedo. E não tô falando isso da boca para fora porque quero me... Não, porque eu sou isso. E eu creio que muitas da gente aqui, de uma forma ou de outra, com cada um com suas características, tem. Uma vez eu voltando com o pastor René,
E o Senhor já me fazia enxergar algo das Escrituras a qual eu não ouvia falar. Eu ouvia pessoas falarem de muitas coisas, aí